Senhor, eu José Braz da Silveira, presidente da Academia de Letras de Biguaçu. Em nome do presidente, eu agradeço a presença dos demais acadêmicos. Eu agradeço a presença do presidente eleito da OAB de Biguaçu, eleito na noite de ontem, o doutor Carlos Eduardo Marinho. Agradeço a presença do doutor Cid Carlos da Silveira, juiz de direito. Agradeço a presença da acadêmica, mas também deputada federal eleita, Ângela Min. E, em nome deles, agradeço as demais autoridades aqui presentes. Eu, em nome da minha amiga, entre tantos amigos aqui, Carmen Kowalski, eu agradeço a presença dos demais amigos aqui presentes. Agradeço a presença da minha avó, de 96 anos, que foi uma das primeiras pessoas a saber da minha... Quando eu comuniquei para algumas pessoas do meu futuro ingresso aqui na academia, ela prontamente, com 96 anos, mesmo sabendo que ia pegar uma fila de pelo menos 1h30 na ponte, se prontificou a dizer que queria saber o dia e o horário que ela estaria aqui presente. Agradeço a presença de membros do Rotary Club, Loja Maçônicas aqui presentes. Agradeço a presença de outras entidades também aqui presentes. Sou Joaquim, que honra os demais membros da academia. Depois de ouvir as palavras do meu pai, padrinho, aquilo tudo que eu tinha mais ou menos programado para falar aqui, acabou confundindo um pouco ainda mais. Na condição hoje de assumir a cadeira 21 de letras da Academia de Letras de Biguaçu, me cabe falar um pouquinho do patrono, Jorge Lacerda. Jorge Lacerda, ele foi um paranaense, nascido no Paranaguá, de origem grega, assim como a sua esposa. E ele, desde muito jovem, demonstrou grande interesse pelo mundo literário. A mãe dele, que sempre sonhou em ter um filho médico, fez com que ele, no Paraná, se formasse em medicina. Ele começou a atender pessoas carentes, fazer consultas e tratamentos de forma gratuita. Foi também funcionário público, também como médico. Ele atuou também em São Paulo. Ele sentiu uma grande necessidade também de ter conhecimento sobre o mundo jurídico, principalmente sobre direito constitucional. Então ele se formou no Rio de Janeiro também em direito. Ele foi um intelectual brilhante, político notável. Ele, no meio literário, no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar no jornal Amanhã. No jornal Amanhã, ele conseguiu convencer os outros editores, a direção, para que fosse criado um suplemento literário, Letras e Artes. Nesse suplemento literário, ele contou com a colaboração de grandes escritores da época, como Manuel Bandeira, como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius, estou com um professor aqui, e ele também nunca deixou de abrir espaço para os novos escritores. Inclusive, na época em Santa Catarina, ele também dava espaço para esses escritores intelectuais, nesse que ficou marcado esse suplemento como um marco no mundo, no meio literário brasileiro. Ele, sendo advogado, sendo médico, ele também entrou pelo caminho da política. Ele, em 1946, ele foi candidato a primeira vez a deputado federal, depois de ter sido assessor também do Ministério. E, apesar da excelente votação que ele teve, por causa da legenda, ele não conseguiu ser eleito. Mas em 1950 ele volta a ser candidato, e aí sim, eleito em Santa Catarina. Depois, em 1954, ele foi reeleito, e assim como a nossa deputada federal, que é Ângela Min, como o mais votado na época. A senhora também teve esse êxito. Ele, um bom trabalho que ele fez como deputado federal, eu queria destacar pelo menos aqui umas 3 vertentes, que foram projetos relacionados aos portos brasileiros que estavam muito deficitários, meio
dizer, abandonados nessa área, e ele fez projetos no sentido de valorizar, melhorar os portos brasileiros. Também fez projetos na área do carvão, né, para auxiliar a melhorar a extração desse mineral e também os mineradores, o trabalho dos mineradores. E também viabilizou verbas, através de projetos, verbas no sentido da construção do prédio próprio da MAN, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que até então ele estava anexo, né, ao Arquivo Nacional. Com esse excelente trabalho que ele teve como deputado federal, era natural que ele galgasse novos espaços políticos. E em 1955 ele foi candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, tomando posse em 1956. O que ele fez com o governador de Santa Catarina? Eu poderia ficar aqui uma noite toda, acho, falando dos projetos de atuação dele no curto período em que ele foi, por menos da metade do mandato de 5 anos. Mas ele, na área da educação, ele construiu 48 escolas. Inclusive o Instituto Estadual de Educação foi iniciado na gestão dele. Construiu o Fórum de Tubarão, o prédio das diretorias no centro de Florianópolis. Ele construiu 50 pontes, 10 estradas, rodovias, entre elas a que liga Itajaí a Blumenau, que é hoje conhecida como rodovia Jorge Lacerda, né? Foi a primeira rodovia asfaltada de Santa Catarina. E também na área termoelétrica, também Jorge Lacerda, hoje conhecido como Jorge Lacerda, que era em Capivari, que foi depois integrado ao Sistema Eletrosul. Ele construiu diversas, eu poderia enumerar várias aqui, também não vou prolongar, porque tem outras coisas para falar, né? Ele foi juntamente com uma viagem para o Rio de Janeiro, junto com Leoberto Leal, deputado federal, e também Nereu Ramos, então eleito senador, ex-presidente Nereu Ramos. E uma viagem para o Rio de Janeiro, teve um trágico acidente aéreo próximo ao aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. E aí acabou falecendo precocemente, né? Com apenas 43 anos. 43 anos ele conseguiu ter toda essa trajetória. Com relação ao Jorge Lacerda, eu penso que ele poderia falar que ele contribuiu com a primeira longa-metragem em Santa Catarina, foi feito com verbas com apoio de Jorge Lacerda. Foi um longa-metragem que foi dirigido por Armando Carreirão e Salim Miguel, também era no Rio Grande do Sul, rural, né? Também tiveram grande parceria lá, foram apoiados por ele enquanto teve o suplemento Letras e Arte. Vocês desculpem, eu estou tanto olhando para o professor Plácido, porque o professor Plácido tem uma biografia, então me sinto até aqui honrado de estar falando, mas me sinto até constrangido diante de uma fera como essa que tem um livro sobre ele, né? Mas aumenta a minha responsabilidade. Então, senhor presidente, tiveram vários outros projetos, eu enumerei aqui no trabalho que vou entregar aqui à academia, mas como o meu enteado ali de 3 anos falou em uma reunião passada aqui na academia, que estava, que assim, os amigos do tio aqui da academia, né, como se eu já estivesse fazendo parte, são tudo gente boa. Então eu penso assim, como me senti aqui, estou no meio de amigos, né, me senti na liberdade de tentar falar um pouquinho daquilo que eu estudei sobre Jorge Lacerda, certo? Então, mais ou menos, esse é o panorama da vida dele, né, acadêmica, profissional, político. E passo agora, aproveito, senhor presidente, para fazer só alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer pelo menos umas 4 pessoas por eu estar aqui na noite de hoje assumindo esse cargo, essa função aqui, essa honraria que é estar na cadeira 21, cadeira de letras que tem como patrão Jorge Lacerda. Mas para não ser injusto com ninguém, gostaria também de parabenizar todos os acadêmicos que me antecederam nessa cadeira. Eu iria me prolongar aqui a noite toda até amanhã falando desses acadêmicos, então eu vou pegar pelo menos um que eu tive um contato um pouco mais próximo. Nós tivemos aqui o acadêmico que me antecedeu, que foi o Orival Prazeres, meu pai bem citou, e eu queria dizer, doutor Brás, que eu, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, porque quando eu comecei a frequentar algumas reuniões da academia, ele já estava um pouco debilitado, né? E o senhor sempre me relatava da proximidade, da sua amizade, quem era o Orival Prazeres. Mas teve uma sessão
póstuma, posteriormente ao falecimento, teve uma sessão póstuma, evidente, em que eu estive presente. Por que eu estive presente? Porque quando foi comemorado, alguns meses atrás, 22 anos da Academia de Letras, me foi entregue uma antologia do ano 2018 e também me foi entregue um livro do Rotary Club de Biguaçu, comemoração de 30 anos do Rotary Club. Para grata surpresa, fui ver, tinha um pouco ali do currículo de Orival Prazeres nesse livro que ele ajudou a construir. Coincidência ou não, quando eu estava lendo esse livro, eu recebi uma mensagem do WhatsApp do Dr. Braz me comunicando, né, o falecimento dele. Eu estava lendo esse livro. E aí, me incentivou, apesar de já gostar do tema e me interessar, li aquele livro todo e na sessão póstuma eu me fiz presente. Nessa sessão, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero me espelhar um pouco em pessoas que estão aqui, Jorge Lacerda e o acadêmico que me percebeu. Porque nessa sessão, essa reunião, tiveram o padre aqui da cidade falando bem do Orival Prazeres. Teve um representante do venerável de uma loja maçônica, também falando bem do Orival Prazeres. Tiveram representantes do Rotary Club, que também falaram bem do Orival Prazeres. Todos que estavam naquela reunião, alguns aqui estavam, eu acho que metade do pessoal já estava chorando. E eu não estava chorando, mas estava muito emocionado e até me contendo. Mas quando teve o depoimento da filha, uma das filhas, eu também não consegui me aguentar. E ela citou várias situações de passagens e que era uma sexta-feira à noite, chuvosa. E apesar de eu estar um dia totalmente assim, bem cansativo, e o doutor Braz, não, vamos para uma reunião, eu fui. Quando eu estava indo embora, eu falei para minha esposa assim, olha, quase que eu não tinha ido lá na reunião, mas eu teria perdido muito. Porque eu fui para casa com a sensação, já estava acostumado meu pai falar isso, meu amigo, considero o segundo pai do Dr. Franco, amigos, familiares, que me dizem assim, oh, estuda, trabalha, isso vale a pena, engrandece vocês, certo? E aquela noite fui para casa com a sensação que vale a pena, né? E o Orival Prazeres, naquela sessão, naquela reunião, não tinha na mesa, não foi composta por autoridades. A sessão póstuma não é composta por autoridades da mesa. Mas na mesa tinha um cesto. Estava lá, deve se lembrar, tinha um cesto. E nesse cesto, eu acho que tinha cerca de uns 14 livros, eu fiquei sabendo depois. Mas tem vários livros. Como era a terceira reunião que eu vinha participando da academia, eu imaginei que aqueles foram os livros que a academia, as antologias que a academia produziu. Eu olhei para ali, eu achei bacana, até pensei, vou falar com o Dr. Baixo como é que eu consegui depois esses livros. E aí eu fui descobrir, tive a grata satisfação de saber, que todos aqueles livros que estavam ali tiveram como autor quem? Ele, como autor, também de antologias, participação, Orival Prazeres. Todos os livros ele teve a participação dele. 14 livros. Quando eu soube disso, e aí estava mais ou menos o meu nome, acho que tramitando aqui na academia, isso me deu uma preocupação, confesso, muito grande. Pois apesar de, como falou meu pai, de ter trabalhos acadêmicos, doutorado, especializações, artigos publicados, mas eu não tenho nenhuma publicação, apesar de ter condições de publicar alguns livros, como eu tenho aqui o poeta Celso, que ficou 3 horas dentro de uma universidade declamando. Eu digo para ele, por que não lança um livro? Né? Ele não tem livro, mas ele tem condições de lançar aí, pelo menos, acho que uns 5 livros bem grossos, né, Celso? Então, isso me deu uma certa preocupação e uma honra de fazer parte da academia. Mas, me preparando para falar um pouquinho de Jorge Lacerda, eu li um pouquinho como Moacir Pereira escreveu sobre ele. O professor Passi, desde a época da Faculdade de Direito, é uma referência, né, professor Passi? E aí eu comecei a me preocupar mais ainda. O currículo do homem é grande. Tem um livro que eu pesquisei para poder falar aqui, que é a Antologia da Academia de Letras de 2014. Na Antologia da Academia de Letras de 2014, os acadêmicos retrataram ali um pouquinho da história, da vida dos seus patronos. E o Orival Prazeres escreveu um texto muito bonito sobre Jorge Lacerda. Mas antes de ele entrar propriamente no currículo de Jorge Lacerda,
me chamou a atenção que ele fez umas 2 ou 3 colocações de como ele entrou na academia. Vocês que são acadêmicos devem saber, principalmente o Dr. Braz, que era amigo, né, pessoal. O Orival Prazeres, naquela noite, ele me deixou dormir um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque ele disse que ficou muito honrado quando soube que o Dr. Braz teria confidenciado que o nome dele iria se dedicar, se sentiu muito honrado, mas deu uma sensação nele de responsabilidade muito grande mesmo. Eu vi o meu nome aqui ser publicado no Diário Catarinense, no Jornal Notícia do Dia, no Jornal Biguaçu em Foco, o proprietário está aqui, eu publicamente agradeço sempre o apoio de estar vinculando meus humildes artigos, estou à disposição e só tenho aqui a lhe agradecer o jornal aqui em Biguaçu, que é o mais lido aqui na região. Quem quer saber de Biguaçu, quer saber da política, da sociedade, tem que ler o jornal Biguaçu em Foco. E ele sempre tem me prestigiado, né? Eu quero aqui agradecer também, Osias, esse canal que ele deixa aberto, não para mim, mas que deixa aberto para vários escritores, intelectuais, políticos, qualquer pessoa. Ele está, ontem mesmo, quando o Cadu, né, Cadu, aqui, saímos eleitos ali da eleição, eu como conselheiro eleito aqui em Biguaçu e ele como presidente, prontamente ele já vinculou lá sobre a eleição dele. Então é um canal, assim, é só mandar um WhatsApp para ele, mandar uma mensagem. É um jornal que eu acho que realmente vai deixar, já deixou marcas aqui na história da comarca. O Orival Prazeres, nesse livro ele coloca o seguinte: como que eu vou entrar na Academia de Letras de Biguaçu, na cadeira 21, se eu nunca publiquei um livro? Olha, ele tomou posse como eu, sem ter um livro publicado. Em 8 anos de academia, se não me engano, ele teria participado em 14 horas. Então vamos espelhar um pouco do trabalho que ele fez, da pessoa que ele foi, e tentar retribuir um pouco a academia, o voto e confiança que vai me dar. Aproveitando aqui os últimos minutos, para não tirar mais tempo de vocês, só vou falar de 3 pessoas rapidamente. Agradeço aqui minha avó Normandina, de 96 anos, professora lá do Rio Vermelho, que vinha a pé lá do Rio Vermelho para Florianópolis, formou filhos advogados, juiz, eu tive desembargador, era falecido, vindo lá do Rio Vermelho. Quando a avó agradece, a gente procura a avó, está no ambiente. Na verdade, é uma honra estar na presença da avó, dizer que a avó se formou na melhor das universidades, melhor de qualquer pessoa aqui. Não foi Harvard, Oxford, foi na Universidade da Vida. Essa penso que seja a melhor das universidades. Agradeço a uma pessoa que para mim é um segundo pai da minha vida, Dr. Luiz Franco de Lima, que quando eu ainda era estudante de Direito, nunca hesitou em dizer: onde é que eu assino? Onde é que está? Mas também nunca deixou de me criticar e brigar comigo, sempre brigas construtivas. E às vezes desligar o telefone, não falar, mas no dia seguinte, um ou outro pedir desculpa e agradecer pelo apoio que foi dado especificamente. Pai, se hoje eu estou aqui, foi porque um dia, quando eu estava em dúvida entre 2, 3 faculdades que eu fazia, de História, Nordeste, Direito, estava na 5ª fase, meu pai me disse assim para mim: doutor Braz, acaba essa faculdade, eu não preciso, eu já era administrador, pós-graduado, eu vou fazer Direito para mostrar para ti como eu vou acabar com medo de tudo. Eu ri aquela lei. Wanda Alvina, 5 fases depois, ele falou para mim o seguinte: aqui está a matrícula da 6ª fase. Passei, hein? Aí eu quis correr atrás, mas não deu mais tempo. O homem foi muito rápido no gatilho e me entregou o convite da formatura de Direito. Aí eu criei vergonha e disse: não, eu vou fazer Direito mesmo. E agora no doutorado, que eu recebo o título na cidade de Buenos Aires, dia 14, doutor Braz, ele também brigou comigo um ano atrás: ou tu acaba, ou senão eu vou lá em Buenos Aires fazer o doutorado também. E por último, não poderia deixar de citar a moça que está escondida e filmando atrás dessa coluna. A pessoa que durante os últimos quase 7 anos da minha vida, ela conseguiu fazer no mundo acadêmico, eu conseguisse galgar espaços, no mundo profissional espaço, fazendo com que a minha família se unisse cada vez mais na minha casa, em momentos. E para não prolongar, também sei que já falei demais, eu só vou falar uma passagem que a minha avó também falou um dia numa festa da minha casa, e toda a família reunida lá, um dia um encontro, que a minha avó e os tios meus falaram o seguinte: se você se separar dela,
Nós vamos ficar com ela e não vamos ficar contigo. Essa é a minha esposa, Michele. Então, com isso, eu agradeço. Desculpa se eu não enumerei tantas pessoas ilustres, escritores aqui, governador Celso Ramos, de Florianópolis, amigos da advocacia, amigos de história, o nosso amigo aqui, posso dizer agora, o meu padrinho Juquinha, do Rotary Club, tantos amigos aqui da perícia médica e os acadêmicos. Doutor Braz, desculpa ter me prolongado, mas que o grande arquiteto do universo nos proteja, nos guarde, nos ilumine, e como diz o início do Salmo 133, ó quão bom e quão suave, que os irmãos vivam união. Muito obrigado, doutor Braz.